informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevine Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. 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 No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Em 3 meses da safra 25-26 de cana-de-açúcar, que começou em abril, a moagem no país foi de 206 milhões de toneladas, 34 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da única entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. A chuva que prejudicou a colheita é uma das explicações. A safra até agora, ao contrário do ano passado, está mais açucareira, com 51% da cana transformados em açúcar e 49% em etanol. Da Rádio 2, repórter Humberto Ferretti. As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados no primeiro semestre deste ano do que no mesmo período do ano passado. É o que revelam números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 2,6%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Em junho, o preço da cesta monitorada recuou 0,43% na comparação com maio. Foi o primeiro recuo após 9 altas mensais seguidas. Com essa queda, o valor da cesta passou de R$ 823,37 para R$ 819,81. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais baratos estão ovos, carne bovina, frango congelado, arroz, farinha de trigo, óleo de soja, feijão e leite longa-vida, além de batata e cebola. Em contrapartida, pernil, tomate e produtos de higiene e limpeza, de modo geral, foram os itens que mais pressionaram o valor da cesta do supermercado em junho. E vale dizer, antes de terminar, que apesar da redução na passagem mensal, os preços dos itens monitorados acumulam alta de 3,2% no semestre e de 9% no intervalo de 12 meses. Da Rádio 2, Milena Abreu. A frota de motocicletas no Brasil cresceu 42% entre 2015 e 2024. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, a Abraciclo, o país chegou a 35 milhões de unidades no ano passado. Atualmente, o Brasil é o 6º maior fabricante mundial desse tipo de veículo, com uma produção anual de aproximadamente 1.800.000 unidades. Mais de 40 milhões de pessoas no nosso país estão habilitadas
habilitadas a conduzir motocicletas. No período analisado, o estado de Alagoas foi o que registrou o maior aumento no número de habilitações, 86,3%. Destaque também para Amazonas e Bahia, estados onde o número de pessoas habilitadas para conduzir motocicletas subiu 79,7% e 62,6%, respectivamente, em 10 anos. Da Rádio 2, Milena Abreu. O governo federal registrou queda nos lucros com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Demonstrações financeiras aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS revelaram um lucro líquido de 13 bilhões 610 milhões de reais no ano passado. São quase 10 bilhões de reais a menos em relação ao recorde de 23 bilhões e 400 milhões registrados em 2023. O FGTS é um fundo formado com dinheiro do trabalhador com registro em carteira. Por lei, toda empresa deve depositar 8% do salário do trabalhador em conta do fundo, que é gerido pela Caixa. O trabalhador só tem acesso a esse dinheiro quando é demitido sem justa causa ou em casos específicos, como aposentadoria, diagnóstico de doenças específicas e compra de casa própria. Além disso, eventualmente, o governo também libera o acesso ao fundo de garantia, como no caso das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. E como lucra com dinheiro que pertence ao trabalhador, o governo divide parte desse valor. Este ano, 12 bilhões 929 milhões do lucro auferido em 2024, ou seja, 95% do total, serão repartidos de forma proporcional com os cotistas que tinham saldo nas contas em 31 de dezembro do ano passado. Esse total será dividido entre 235 milhões de contas do Fundo de Garantia. Lembrando que cada trabalhador pode ter mais de uma conta de FGTS, por isso não dá para falar que são 235 milhões de pessoas. Detalhes dos valores e do cronograma de depósitos ainda devem ser divulgados. Da Rádio 2, Milena Abreu. A conta de luz vai ficar ainda mais cara em agosto. A ANEEL decidiu acionar a bandeira vermelha patamar 2 para o 8º mês do ano. Isso significa que as contas de energia elétrica terão uma cobrança adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o volume de chuvas abaixo da média em todo o país diminui o reservatório das hidrelétricas. Nesse caso, as usinas termoelétricas, que são mais caras, precisam ser acionadas, elevando o custo de geração de energia. O sistema de bandeiras foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no país. As bandeiras tarifárias refletem o custo variável da produção de energia, considerando fatores como disponibilidade de recursos hídricos, avanço de fontes renováveis e o acionamento das termoelétricas. De acordo com a agência, esse sistema facilita que o consumidor tenha mais controle da conta de energia, podendo adaptar o seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta de luz. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço da manga nas roças voltou a cair na região do Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, importante polo produtor. O quilo da Palmer teve queda de 7% em apenas uma semana, para pouco menos de R$ 2,20. No caso da Tome, o tombo foi de 4% para R$ 1,50 o quilo, indica balanço do CPEA. Houve praças, porém, com quedas ainda maiores, na casa de 30%. Tudo consequência da previsão de aumento da oferta nos próximos dias e da baixa demanda pela fruta. Da Rádio 2, repórter Humberto Ferretti. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Em 3 meses da safra 25-26 de cana-de-açúcar, que começou em abril,
A moagem no país foi de 206 milhões de toneladas, 34 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Única, entidade que reúne as indústrias do setor sucro-alcooleiro. A chuva que prejudicou a colheita é uma das explicações. A safra até agora, ao contrário do ano passado, está mais açucareira, com 51% da cana transformados em açúcar e 49% em etanol. Os últimos dias foram marcados por preços firmes no mercado do trigo, mesmo com a chegada de uma nova safra, o que normalmente força as cotações para baixo. Dados do CPEA indicam que a tonelada é vendida em torno de R$ 1.470 no Paraná e de R$ 1.320 no Rio Grande do Sul. Entre os motivos que sustentam os preços estão a alta do dólar e as novas projeções que indicam que a safra de trigo deste ano será menor que o esperado. O preço da manga nas roças voltou a cair na região do Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco, importante polo produtor. O quilo da Palmer teve queda de 7% em apenas uma semana, para pouco menos de R$ 2,20. No caso da Tome, o tombo foi de 4% para R$ 1,50 o quilo, indica balanço do CPEA. Houve praças, porém, com quedas ainda maiores, na casa de 30%. Tudo consequência da previsão de aumento da oferta nos próximos dias e da baixa demanda pela fruta. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de início de semana. Caem os casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Na maior parte do Brasil, diminuíram as internações por influenza A e vírus sincicial respiratório, de acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz. Passaporte brasileiro sobe no ranking dos mais poderosos do mundo de 2025. Passou da posição de número 17 para a de número 16. A lista é feita por uma consultoria norte-americana. General Motors é processada nos Estados Unidos por coletar, processar e vender ilegalmente os dados de direção confidenciais de clientes. Segundo a ação, isso teria ocorrido sem o consentimento dos consumidores no estado de Nebraska. A Alemanha perde o posto de maior fabricante de cerveja da Europa. O primeiro lugar agora é ocupado pela Rússia, que produziu mais de 9 bilhões de litros da bebida em 2024. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Está entrando no ar mais uma edição do InfoNews com as últimas notícias do Brasil e do mundo. A adolescência é fase de descobertas, mas para muitas jovens brasileiras, ela chega acompanhada da responsabilidade de ser mãe. Um estudo da Universidade Federal de Pelotas revelou que no Brasil, 1 em cada 23 adolescentes entre 15 e 19 anos tem filhos todos os anos. Só entre 2020 e 2022, foram mais de 1 milhão de jovens mães nessa faixa etária. E o dado mais alarmante, mais de 49 mil meninas entre 10 e 14 anos também engravidaram. Nesse caso, toda gestação é considerada estupro de vulnerável, conforme a legislação brasileira. O levantamento mostrou que 1 em cada 5 municípios do país tem taxas de gravidez na adolescência comparáveis às de países entre os mais pobres do mundo. A média brasileira é de 43 nascimentos para cada 1.000 adolescentes, quase o dobro do que se vê em países de renda média alta, como o próprio Brasil deveria ser. A realidade muda bastante entre as regiões. Enquanto o Sul tem uma taxa de 35 por 1.000, no Norte esse número passa de 77. Isso reflete desigualdades regionais e sociais que ainda marcam o nosso país. Segundo os pesquisadores, a pobreza e a falta de acesso à informação e serviços de saúde são os fatores mais ligados a essas altas taxas.
No norte, 76% dos municípios se assemelham a países de baixa renda nesse indicador. Já no sudeste, essa proporção cai para apenas 5%. O estudo reforça que não basta falar em prevenção, é preciso garantir políticas públicas eficientes que cheguem de verdade às meninas mais vulneráveis e ofereçam a elas oportunidades antes da maternidade precoce. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com mais esportes aqui no seu rádio. E uma goleada pela segunda rodada do Campeonato Russo deixou o espanhol Robert Moreno na bronca, rapaz. O comandante do FC Sochi detonou a atuação do time na derrota por 4-0 para o Akron e afirmou que os jogadores deveriam abrir mão dos salários. O elenco deve contribuir com pelo menos metade do seu salário. Vou doar metade do meu salário. Se não for possível por contrato, doarei mesmo assim. Não merecemos esse dinheiro, declarou. Rapaz, tá bronqueado ele aí, viu? E essa bronca toda já vinha da semana passada, né? Quando o time levou 3 gols na reta final do duelo contra o Lokomotiv Moscou. Os últimos 10 minutos da última partida e os primeiros 10 desta foram uma vergonha. Não merecemos o dinheiro que recebemos, declarou ele. É vergonhoso e desonroso. Sinto-me envergonhado como nunca antes na minha carreira de treinador. Quero pedir desculpas ao clube, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, à nossa torcida, completou. Que situação, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Vamos tirar a dúvida da nossa amiga Lúcia, da cidade de Franca. Ela diz o seguinte: fiz uma assinatura de streaming, mas não consigo cancelar. Eles só deixam por telefone e ninguém atende. Obrigado aí pela participação, viu, Lúcia? Pois é, complicado, né? Essa falta de comunicação, né? Isso aí é prática abusiva, viu? Segundo o artigo 6º do CDC, você tem direito à liberdade de escolha e à informação clara. O fornecedor deve fornecer meios acessíveis para cancelamento. Pode acionar o PROCON e denunciar, tá bom? Obrigado, viu, Lúcia, pela sua participação. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo o que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Dicas de finanças, sempre na sintonia, uma dica, uma novidade ou até mesmo uma boa reflexão. Crianças tendem a imitar os pais nos hábitos e crenças sobre dinheiro. Se você vive falando que odeia dinheiro ou mesmo não dá a devida importância, muito provavelmente seu filho irá pelo mesmo caminho. A melhor coisa que você pode fazer por uma criança é dar um bom exemplo. Então fica o conselho, tá bom? Para você que está na sintonia, melhor conselho de todos os tempos. Se você quer que seus filhos sejam bons com dinheiro, você deve ser bom com dinheiro também. Beijo para todo mundo e até a próxima! Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Pesquisadores da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos identificaram o ponto exato em que o cérebro humano inicia seu processo de envelhecimento acelerado. Segundo o estudo, por volta dos 44 anos, começam a surgir sinais de declínio nas redes neurais complexas, responsáveis pelas funções cognitivas. Essa fase, chamada de janela crítica, se estende até os 67 anos, quando o cérebro atinge um platô. A partir dos 90, embora continue envelhecendo, o ritmo desacelera.
Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram exames de ressonância magnética funcional de mais de 19 mil pessoas. Essa tecnologia permite observar a atividade cerebral em tempo real. O principal fator associado ao envelhecimento precoce foi a resistência do cérebro à insulina. Em paralelo, os pesquisadores identificaram uma proteína que ajuda a transportar acetonas, uma fonte alternativa de energia para o cérebro, derivada da quebra de gorduras. Esse mecanismo pode proteger as funções cognitivas em situações de baixa glicose. Apesar das descobertas promissoras, os cientistas alertam que o estudo é preliminar e precisa ser ampliado. A boa notícia é que, ao identificar esse relógio biológico do cérebro, abre-se caminho para intervenções precoces. Isso pode permitir que, no futuro, seja possível adotar estratégias para preservar a memória e prevenir doenças como Alzheimer. A pesquisa reforça que cuidar da saúde cerebral deve começar cedo e que envelhecer bem passa também por cuidar da mente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Real Madrid pode viver um período de reformulação sob o comando de Xabi Alonso, com 5 jogadores com futuro incerto: Rodrigo, Endrick, Alaba, Mendy e Ceballos. Rodrigo é o caso mais emblemático, pois quer conversar com o novo treinador antes de definir seu destino, embora esteja fora dos planos e desperte interesse de clubes como Liverpool e Bayern. Endrick, apesar do desejo de permanecer, pode ser emprestado por conta do crescimento de Gonzalo Garcia. Alaba, com alto salário e contrato até 2026, quer ficar, mas a diretoria cogita uma rescisão parcial. Ferland Mendy pode ser negociado diante da concorrência por vaga na lateral e Dani Ceballos está disposto a sair para ter mais tempo em campo, mas a escassez de meias pode adiar sua saída. Rapaz, que coisa, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Sabe aquele momento em que você encontra o lugar ideal para viver ou investir? Pois é, o seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante e até posto de saúde pertinho. As obras já começaram e as vendas estão previstas para agosto. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora ou pela Caixa Econômica Federal. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves, que está pronto para tirar todas as suas dúvidas. 84-99974-5130. 84-99974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine, seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer
o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre corrimento amarelo. A médica ginecologista, doutora Denise Anassi, nos fala o que os corrimentos vaginais dizem sobre a sua saúde. Olá, ouvintes! Um corrimento vaginal levemente amarelado pode ser normal em certas circunstâncias. Mas, se for de uma tonalidade mais forte e acompanhado de outros sintomas, como cheiro forte, coceira, ardor ao urinar ou dor durante a relação sexual, pode indicar uma infecção sexualmente transmissível, como clamídia, tricomonas ou gonorreia. É crucial procurar um médico o mais rápido possível se você suspeitar de uma infecção sexualmente transmissível. Fatores de risco, como relações sexuais desprotegidas, múltiplos parceiros ou um novo parceiro sexual, aumentam a probabilidade de contrair essas infecções. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para evitar complicações e garantir a sua saúde sexual. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br.
ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Os municípios brasileiros partilham na próxima quarta-feira 30 o valor da terceira parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios FPM. O valor a ser transferido pela União aos cofres municipais ultrapassa 4,6 bilhões de reais. O montante é 9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os municípios receberam 4,2 bilhões de reais. O especialista em orçamento público César Lima destaca que houve uma melhora no cenário econômico do país em relação ao primeiro semestre do ano anterior. César Lima analisa que a situação de empregabilidade positiva no Brasil colabora para a manutenção de níveis satisfatórios do FPM para as prefeituras. Então tivemos aí um fechamento de semestre positivo, apesar de alguns pontos fora da curva, mas um fechamento de semestre positivo em relação ao ano passado. E vamos acompanhar aí que esse segundo semestre tenhamos também uma continuidade nesse fluxo de recursos. Temos aí uma situação boa no que diz ao emprego, ele deu uma queda no último levantamento, mas ainda temos uma boa situação de empregabilidade no Brasil, o que ajuda aí a manter os recursos do FPM num nível satisfatório para as prefeituras. Entre os estados, São Paulo recebe a maior parcela, com mais de 576,6 milhões de reais, que serão divididos entre municípios como Americana, Barueri e Praia Grande, por exemplo. Em seguida, aparece Minas Gerais, com um montante acima de 573,6 milhões de reais, que serão destinados a cidades como Betim, Divinópolis e Patos de Minas, por exemplo. Outra unidade da federação que conta com um dos maiores valores é a Bahia, com um total de 374,7 milhões de reais. No estado baiano, entre os municípios que recebem valores do FPM estão Camaçari, Lauro de Freitas e Simões. Comece bem, é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. Tem hora que a gente só tá cansado. Não é tristeza, nem crise existencial, é só cansaço. Da rotina, das cobranças, da quantidade de coisa pra fazer. E aí o corpo dá sinais. Mas a gente insiste, empurra, finge que dá pra aguentar mais um pouco. Só que não dá pra viver sempre no limite. Vai ficando irritado por nada, perdendo o gosto das coisas, dormindo mal, rindo menos e quando você vê, já tá distante de você. Por isso é importante parar de vez em quando, nem que seja por um dia, fechar a cara pro mundo e abrir espaço pra si, pra você, porque ninguém vai fazer isso por você. Se não se cuidar, o sistema te engole e você nem percebe. Então, se puder, se escuta, silencia o barulho de fora e presta atenção no que tá faltando aí dentro. Às vezes é menos do que parece, às vezes é só você precisando pensar um pouco em você. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Esclarecendo aqui, né, e tentando ajudar o nosso amigo Cláudio, da cidade de Aracaju, né, com o problema dele aqui. Ele diz o seguinte: meu carro novo apresentou defeito logo na primeira semana. A loja diz que é com a montadora. Isso tá certo? Obrigado, Cláudio, pela sua participação. E olha, a responsabilidade é solidária. Tanto a loja quanto a montadora devem garantir o reparo. O artigo 18 do CDC prevê 30 dias para resolver. Depois disso, você pode pedir troca, devolução ou abatimento. Tá bom, Claudião? Obrigado aí pela sua participação, hein? Dúvidas e esclarecimentos a gente traz para você todos os dias aqui no Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo.
O preço do boi gordo registrou estabilidade e é negociado a R$ 296,10 no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o frango congelado e resfriado também apresentaram estabilidade no preço, sendo vendidos a R$ 7,20. A carcaça suína especial apresentou baixa de 2,39% no preço, com a mercadoria negociada a R$ 11,86 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo apresenta queda em todos os estados. Em Minas Gerais, a retração foi de 0,13%, com o animal sendo comercializado a R$ 7,92. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a queda foi de 1,27% e 1,16%, com preços de R$ 7,75 e R$ 7,69, respectivamente. Em São Paulo, o valor caiu 2,03%, negociado a R$ 8,19, enquanto no Paraná a redução foi de 1,03%, com o preço estabelecido em R$ 7,71. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. A dengue é uma doença séria transmitida por mosquitos. Para se proteger, é essencial eliminar locais de água parada onde os mosquitos se reproduzem. Use repelente, roupas que cubram o corpo e telas nas janelas. Fique atento aos sintomas, como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas. Procure um médico caso apresente esses sintomas. Juntos podemos combater a dengue e manter a nossa comunidade segura. Faça a sua parte. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Pode acreditar, o seu gato não vai achar nem um pouco ruim se você deixá-lo isolado na hora do almoço ou do jantar. Diferentemente de outros animais, o gato, desde a sua origem, nunca foi de andar muito em bando e preferiu sempre ser um caçador solitário. E por ser acostumado a agir por conta própria, está sempre com o alerta ligado, desconfia até da própria sombra. Mesmo que ele interaja com outros cães, gatos da residência, a refeição pro seu peludinho representa um momento de vulnerabilidade, ou seja, com a cabeça no potinho e concentrado na comida, ele tem medo de virar alvo fácil de predadores. Então, ele vai comer muito mais relaxado se ele tiver certeza que está somente na companhia da sua ração ou petisco. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. Vamos lá, viajantes! Na estrada começando, hoje vai até Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Está localizada a 800 quilômetros da capital Salvador, sendo banhada pelo rio São Francisco. As atividades econômicas da cidade são agricultura, comércio, turismo e pesca. Bom Jesus da Lapa concentra a segunda maior festa religiosa católica do Brasil, conhecida como a Procissão ou Romaria do Bom Jesus. A festa acontece no mês de agosto e reúne milhares de pessoas. Por esse motivo, é conhecida como a capital baiana da fé. Um diferencial da cidade é o morro em estilo gótico e as suas grutas. Elas dão a Bom Jesus da Lapa um clima místico e diferenciada. A cidade ficou conhecida através da existência do Santuário do Bom Jesus. Ao passar dos anos, alguns devotos começaram a fazer suas moradias naquela região, onde se achava a imagem do Bom Jesus. Conheça Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Foi a dica na estrada de hoje para você que adora pegar uma rodovia e se largar mundo afora. Na estrada volta amanhã. Tudo de bom, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Hemorragias, traumas, infecções graves, diversas situações podem levar um animal a precisar de uma bolsa de sangue. Mas ela só estará disponível se outros bichos tiverem feito doações. Muitos procedimentos feitos com animais são semelhantes ao realizados em humanos. Quem diz é a Ilka Gonçalves, presidente da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia.
Ela disse que gatos e cachorros possuem diferentes tipos sanguíneos e uma transfusão errada ou a não ocorrência dela, quando necessária, podem ser fatais. Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Existem critérios para doação, hein, gente? O animal precisa viver em ambiente controlado, não pode morar na rua devido ao risco de infecções e estar com as vacinas em dia. Tem que ter também até 8 anos de idade. Além disso, só podem doar cães com mais de 25 quilos e gatos com mais de 5. Sabia disso? Achei muito interessante, até porque os animaizinhos hoje fazem parte da nossa família, estão dentro da nossa casa. A gente volta a falar sobre esse assunto aqui na número 1. Tchau! Dicas de saúde. Agora no seu rádio, Minuto Digital. Minuto Digital. Mantenha seu sistema atualizado. No Windows, vá até Configurações, Atualização e Segurança. Windows Update e clique em Verificar atualizações. No Mac, acesse Preferências do sistema. Atualização de software. Você acabou de ouvir Minuto Digital. Minuto Digital. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. Agora 7h42, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo esta terça-feira, hoje, 29 de julho, ano de 2025. Notícia da Tribuna do Norte nesta manhã de terça-feira. STTU anuncia interdição na rua Erivan França, em Ponta Negra, para obras da Caerne. E a Secretaria de Mobilidade Urbana, para você que acompanha a nossa programação, comunica que a partir de hoje a rua Erivan França, em Ponta Negra, é interditada para a realização de uma obra de melhorias pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, Caerne. A previsão, segundo a pasta, é que as obras durem aproximadamente 15 dias, período durante o qual a STTU recomenda atenção redobrada dos motoristas e moradores para garantir a segurança e o fluxo adequado no local. De acordo com a STTU, somente o sentido à direita da via, no trecho que leva ao Morro do Careca, continuará liberado para o trânsito. Já os moradores da rua Roberto Freire, localizada antes da área interditada, deverão seguir pela via no sentido inverso, seguindo a operação Pare e Siga, que será monitorada por agentes de mobilidade tanto na saída quanto no retorno às residências. A operação Pare e Siga é um procedimento de controle de tráfego que altera o fluxo de veículos, isso mesmo, em sentido cada vez mais possibilitando a passagem segura e ordenada durante a intervenção. Para mais informações e dúvidas, você pode entrar em contato com a STTU através dos telefones 156 ou ainda o 84 32 32 1003. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal na manhã desta terça-feira para você conferir agora. O tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo fica firme. A mínima para hoje 23 e a máxima 27 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 77 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. Atenção para a tábua de marés. Hoje, terça-feira, 29 de julho, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h30 e o pôr do sol será às 17h24. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 0h37 e a seguinte baixa-mar será às 12h59. A primeira pré-mar será às 8h15 daqui a pouco e a seguinte pré-mar às 19h11. Teremos 11h53 de sol e o trânsito solar é às 17h27. Você conferiu
previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcinho. Bom dia para você ligadinho aqui na Rádio Maricampo. Hoje, no Mulher Atual, eu estou trazendo 7 dicas de sapato que são tendências no outono e inverno 2025. Calçados que conquistaram as fashionistas e vão fazer você usar também nessa temporada. Olha, segundo Letícia Rodrigues, do site de moda Vogue, se tivéssemos que definir a moda em 2025 como a única palavra, seria nostalgia. E quando o assunto é calçados, essa tendência se mantém forte para a temporada. Além do retorno dos clássicos, os sapatos chegam repaginados, combinando conforto e sofisticação na medida certa. Confira agora as nossas dicas que prometem dominar as ruas nesses meses. Os tamancos seguem firmes no street style, agora com solados robustos e detalhes de couro e camuça, garantindo um toque especial. Botas com cano franzido e caimento despojado, elas retornam direto dos anos 2000 para dar movimento e personalidade ao look. Botas western, febre no country, continua mais com um upgrade bem diferente, né? Que são bordados delicados e saltos mais robustos para um ar contemporâneo. E para os estilos Mary Jane, que são modelos clássicos de sapatos, eles trazem novas leituras com saltos esculturais, verniz e recortes modernos, equilibrando o toque romântico. Sapatos metálicos, o brilho segue como palavra de ordem. Os sapatos prateados e dourados, sejam escarpins, botas ou flats, eles prometem ser destaques nos looks invernais. E agora, com essas dicas elegantérrimas, você já sabe, uma ocasião que você irá calçada para arrasar? Minha amiga Mulher Atual, deixa aqui nos comentários. Se você amou, deixa seu like e segue esse canal para mais dicas. Um cheiro, minha amiga. E agora segue com você, Marcílio. Obrigado, Mônica, e até a próxima. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcílio Dantas. Bom dia, amigo ouvinte internauta do Jornal da Maricampo. Você que já está ligado e conectado aí no nosso jornal. Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2025. Estamos chegando para mais uma vez trazermos notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente vamos falar do América. O América classificou-se na primeira colocação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol no último domingo, ao vencer o Horizonte por 2-0 aqui no estádio Arena das Dunas. Agora, no primeiro mata-mata da Série D, a equipe americana irá enfrentar a Juazeirense da Bahia, que ficou na 4ª posição do Grupo A4. O primeiro confronto deverá ocorrer no próximo final de semana, lá na cidade de Juazeiro, no estado Adalto Moraes. Para reforçar a equipe visando o restante da competição, a diretoria da SAF do América já contratou o zagueiro Lucas Oliveira. Ele estava atuando no capital do Distrito Federal, já está em Natal, tem 34 anos e poderá fazer sua estreia no próximo jogo do América lá na cidade de Juazeiro contra a Juazeirense. Com relação ao centroavante Salatiel, ainda é dúvida, não se sabe se o mesmo poderá atuar contra a Juazeirense nesta primeira partida. Lembrando, Salatiel contundiu-se no treinamento coletivo preparatório para o jogo contra o Santa Cruz pernambucano. De lá para cá, o jogador ainda não pôde atuar, não ficou à disposição do técnico e ainda é dúvida para o compromisso contra a Juazeirense lá na cidade de Juazeiro no próximo final de semana. Ainda também não se sabe se o zagueiro Heitor poderá atuar para este confronto. O que é certo é a volta do goleiro Renan Bragança, titular da posição no gol americano, bem como do meio-campista Ferreira. Eles não puderam atuar no confronto contra o Horizonte, já que estavam cumprindo suspensão automática por ter recebido o 3º cartão amarelo. Então, próximo final de semana, primeiro jogo do mata-mata do América, América e Juazeirense, Juazeirense e América,
lá no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro da Bahia. O técnico da Juazeirense é um conhecido do futebol potiguar. Já passou pelo América e também pelo ABC. Leandro Campos é o treinador da equipe baiana e está fazendo um bom trabalho, classificou a equipe em 4º lugar e o América deve prestar muita atenção neste time, pois é um time muito perigoso, principalmente jogando em seus domínios no estádio Adalto Moraes. Vamos falar do ABC. O ABC, após mais um empate no Campeonato Brasileiro, na Série C, diante aqui do Floresta, agora já se prepara para o próximo confronto contra o Figueirense, que deverá ocorrer aqui no estádio Frasqueirão no próximo final de semana. Com mais um empate, o ABC agora soma 16 pontos na classificação da Série C. Até o presente momento, a equipe alvinegra atuou 14 vezes, 14 partidas. Obteve 2 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Para que o ABC não seja rebaixado, precisa vencer 3 partidas das 5 restantes. Ou seja, fazer mais 9 pontos para que possa chegar a 25 pontos ganhos e ficar totalmente livre do rebaixamento da Série C neste ano. Para que a equipe alvinegra ainda almeje classificar entre as 8 primeiras colocadas desta primeira fase, será necessário vencer as 5 partidas. Acreditamos que desta maneira o ABC terá condições sim de brigar para terminar esta primeira fase entre as 8 primeiras equipes classificadas para a segunda fase da Série C. Como já dissemos, o próximo compromisso do ABC deverá ocorrer no próximo final de semana contra o Figueirense, aqui na cidade de Natal, no estádio Frasqueirão. Para este confronto, o técnico Rodrigo Santana deverá manter praticamente a equipe base que atuou contra o Floresta, lá na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. Poderá fazer algumas alterações no ataque, já que o atacante Ítalo não entrou de saída contra o Floresta, provavelmente deverá voltar à titularidade neste jogo contra o Figueirense aqui na cidade de Natal. Lembrando que até o presente momento o ABC ainda não conseguiu vencer nenhuma partida jogando aqui no território norte-rio-grandense. Esteve bem pertinho no compromisso contra o Maringá. Estava ganhando por 3-1, mas infelizmente cedeu o empate já no finalzinho da partida. Então, no próximo final de semana, ABC e Figueirense aqui no estádio Frasqueirão, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. E o Santa Cruz Potiguar? Felizmente, o Santa Cruz Natalense não conseguiu a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Terminou esta fase com 17 pontos ganhos na 6ª colocação. Já negociou alguns atletas para outras equipes que conseguiram obter a classificação. O meio-campista Thalisson foi contratado pelo Ferroviário Cearense para o restante da Série D. Além de Thalisson, a equipe do Santa Cruz Natalense deverá negociar alguns jogadores, já que este ano não disputará mais nenhuma competição oficial, tanto a nível estadual quanto a nível brasileiro. Meu caro Marcílio Dantas, foram as notícias de hoje do Esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Mas antes de encerrarmos, quero me despedir mandando aquele alôzinho para aqueles nossos ouvintes especiais que todos os dias escutam aqui o Jornal da Maricampo, para o grande Moab, mais conhecido como Cabeça de Elefante, torcedor do ABC aqui na Portland, ouvinte assíduo do Jornal da Maricampo, para a minha amiga Lio, lá na cidade, lá no bairro Nossa da Apresentação, é Lio de melhor dizendo, Nossa da Apresentação, outro ouvinte assíduo aqui do Jornal da Maricampo, para Margarete no Parque dos Coqueiros, para o José Carlos, lá no bairro de Mãe Luísa, para o meu querido amigo lá na cidade de Fortaleza, Jorge Freitas, também o André Benevides, a minha amiga Vilma Laina, também no estado do Ceará, todos os ouvintes assíduos aqui do Jornal da Maricampo, e para ele, um ouvinte muito especial, torcedor do América, está esperando com muita expectativa o América na fase de mata-mata, o Berg, titular da W.com, aqui na Rua da Esmeralda. Meu caro Marcílio Dantas, foi tudo por hoje, ficamos por aqui, mas prometemos voltar amanhã, quarta-feira, trazendo tudinho mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Foi Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz, com notícias do futebol do RN para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, até amanhã. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN.
Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o Marcos Brito preparou um café delicioso. Um café maravilhoso. Inclusive, a gente aproveita, já manda esse café também participando conosco. A Luzia Félix lá em Santa Maria, a Gi em Lajes Pintadas, Ricardo Fernandes na Cidade Alta, Luciano em São Gonçalo do Amarante, Luísa lá em Ceará-Mirim, Terra dos Verdes Canaviais, Valquíria de Ser Rosado, Guedes, Gunter e Dona Gorete também, Aníbal Luiz, a Mônica Ferreira, que está realmente fazendo um trabalho magnífico com seu quadro Mulher Atual. Também a Ceissa, o Otávio Lamartine, a Elizabeth em Macaíba, todo mundo ouvindo a programação da nossa Rádio Maricampo, cafezinho no capricho que o Marcos Brito preparou. O que é o café de hoje, Marcos Brito, que você já dedica a todos os ouvintes da Rádio Maricampo? Como é que é? Omelete. Omelete mais tapioca com filé de frango. Eita, nós! Gostei. Mas, Marcos Brito, cochicha aqui no meu ouvido. Quantos omeletes? 4 omeletes. Meu filho gosta de um omelete, hein? Meu filho gosta de um omelete. E tapioca filé no frango. É, filé de frango. Qual é a tapioca aí, ó? Essa aqui tá mais cheia, Marcos. Pega essa aqui, ó. Só quer essa ou quer mais alguma fora essa? Mais 5 tapioca, que isso, velho?
Dona Jurema, não ria não. E a criançada faz a festa. Rapaz, omelete, tapioca, filé de frango. Rapaz, o negócio é sério, viu? Ô Maria das Flores, até você também, rapaz. Sei não, viu? Essa turma é demais. Pare pra pensar, ouça a voz do coração. Pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta terça-feira para você. Olha, mais uma vez Deus nos entrega um grandioso presente, o dom da vida. A nossa gratidão a esse Pai maravilhoso que nos ama incondicionalmente, mesmo com nossos pecados. Que nossa fé seja maior que as nossas dificuldades e que a graça de Deus prevaleça em nossas vidas, nos tornando pessoas melhores a cada dia. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço a todos e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.